Paz e graça para você. Eu quero te chamar para uma reflexão na palavra de Deus, aqui na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a segunda epístola, a partir do versículo 10. O assunto vai falar sobre a exortação a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. Ele está dando uma instrução a Timóteo, seu filho na fé, mostrando a responsabilidade de perseverar, buscando a presença de Deus e obedecendo a palavra, seguindo os passos de Jesus. Ele diz assim, do versículo 10 em diante: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, as quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde tua meninice se sabes a Sagrada Letra, ou melhor, sabes a Sagrada Letra, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Querido, precisamos entender que o servo de Deus, o homem que foi chamado para representar o Senhor, pregando a palavra, anunciando o Evangelho, ele precisa ter compromisso. Primeiro, comprometimento com aquilo para o qual ele foi chamado. Ele é um defensor da causa do Senhor. Embora ele vai padecer muitas lutas, muitas perseguições, muitos problemas na vida, mas a sua responsabilidade, a atitude a tomar para com a defesa do Evangelho vai lhe custar muitas perseguições, muitas aflições. Porém, ele foi chamado para isso. Todo obreiro, toda pessoa que foi chamada para ser representante de Deus, ela vai padecer perseguição, porque existe muitos que não querem compromisso. Tanto que antes de ele trazer essa exortação, ele fala da extrema corrupção dos últimos tempos. Nos últimos tempos, nós temos visto muitas pessoas que vivem querendo tirar proveito do Evangelho, muitas pessoas fazendo com que a sã doutrina seja manchada, porque não querem obedecer, porque querem viver uma vida profana, uma vida na desobediência, uma vida de blasfêmia, de soberba, de presunçosos, que não querem, são inconstantes, não querem responsabilidade com a verdade, porque querem viver a custo da palavra, ao invés de pregar a palavra para a transformação de vidas. Então, nós precisamos entender. Paulo estava dando essa instrução a Timóteo, embora ele sabia que nos últimos tempos ia ocorrer aquilo, já no tempo dele. Imagina nos nossos tempos, praticamente 2000 anos depois. Então, a gente entende que a gente precisa de mais força, se chegar mais a Deus, mais confiança, mais segurança. Não ser aquele que simplesmente levanta a bandeira denominacional,
mas levantarmos a bandeira do Evangelho, porque muitas vezes a gente vê os homens defendendo as suas teses, sendo zelosos simplesmente pelas instituições e esquecem que a igreja, claro, ela é um organismo, mas ela, acima de tudo, ela é uma organização. Ela é uma organização e um organismo. Como organismo, ela vive a vida com Cristo. Então, a gente muitos são mais preocupado com a organização do que com o organismo. Muitos são mais preocupados com os dogmas e ritos e os estatutos que se criam pelos homens do que propriamente defender a causa do Evangelho. A ordem aqui, para que Timóteo não se deixasse influenciar. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Doutrina é ensinamento. E ele mostra a intenção, boa intenção. A intenção de Paulo é sempre a melhor, de fazer com que o reino de Deus se expandisse e as pessoas fossem curadas, transformadas em fé, longanimidade, que é a paciência excessiva, caridade, que é o amor, e ele faz de novo da paciência natural que precisamos ter. E ele fala de que sofreu muitas perseguições no versículo 11, que Timóteo deveria olhar para as perseguições que Paulo havia sofrido, mas tudo tomando como exemplo, como legado deixado por Paulo para a sua vida. E ele diz que sofreu tudo isso, por quê? Por amor ao Evangelho. Porque ele diz que o Senhor a livrou de todas. O livrou de todas. Por que livrou? Porque ele tinha um propósito a se realizar. E ele disse que é preciso, versículo 2, é preciso também que todos entendamos isso, que aqueles que querem viver piamente uma vida justa, aquele que quer viver piamente para Cristo, vai padecer perseguição. Sabe, quem quer ser ímpio, viver uma vida de maldade, muitas das vezes não sofre nada. Mas quem quer viver uma vida pia, uma vida correta, vai ser perseguido. E às vezes mesmo por pessoas que deveriam estar junto com ele, defendendo, vai perseguir, porque nós vemos nos nossos dias que há uma batalha constante, porque há muita competição, cada um querendo ser melhor do que o outro, querendo se aparecer mais do que o outro, quando na realidade nós devemos mostrar o Evangelho. O Evangelho deve crescer através de nós, através do trabalho que prestamos, mas o nome que deve ser honrado e exaltado é o nome de Jesus, e a bandeira que a gente deve levantar é a bandeira do Evangelho. Jesus cura, que Jesus, ele transforma a vida, mas acima de tudo ele quer salvar. Ele realiza milagre? Sim, realiza milagre. Ele restaura as pessoas das suas situações complicadas? Faz, tem poder para isso. Porém, o que ele quer fazer, acima de tudo, é salvar, tirar as pessoas da garra de Satanás, do poder do pecado, da perdição eterna. E o maior compromisso com aquele que tem um ministério é notificar isso, fazer com que as pessoas ouçam e entendam que o amor de Deus está acima de todas as coisas. No versículo 15 ele diz e que desde sua... Não, no versículo 14 ele diz assim: tu, porém, persevera naquilo que aprendeste e que foste ensinado, sabendo de quem tens aprendido. Então, não olha para aqueles que estão querendo fazer de qualquer maneira, naqueles que estão simplesmente querendo competir e mostrar que são o bambambam da cocada. Não, olha para Jesus, o autor e consumador da fé. Olha para exemplos que nós temos nas Escrituras, de muitos deles que por viverem uma vida de temor e tremor, venceram, mas enfrentaram muitas situações complicadas, proporcionadas pela situação que eles tiveram que viver, aquelas circunstâncias do momento. E o versículo de número 16 diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa
Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. A divinamente inspirada, que tem muita escritura que não são, tanto é que quando foi selecionado o cânon sagrado, muitas coisas que estavam na escritura não foram aceitas. Por quê? A que divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir. Redarguir é o mesmo que corrigir argumentando. E ele diz, para corrigir e para instruir em justiça. A Escritura Sagrada, ela tem todo o suporte que a gente precisa para viver uma vida de exemplo e ser obreiro realmente que honre o nome daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o versículo 17, ele diz assim, para que isso? Para que ocorre isso? Para que enfrentar todas as situações, todas as contrariedades que vêm sobre nós? Para que enfrentar tanta batalha? Por causa do propósito, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a gente precisa se apegar à Escritura. Nas Escrituras tem a revelação que a gente precisa para que a gente verdadeiramente possa estar fazendo a obra de Deus e o nome do Senhor sendo glorificado naquilo que nós fazemos pela sua causa. Que o Espírito Santo aplique em nossos corações esse desejo e nos adestre, nos capacite para lutar contra toda a força do mal e, com certeza, levantarmos a bandeira do Evangelho, que é a bandeira da vitória. Que o Espírito Santo aplique essa palavra nos nossos corações e você que foi alcançado por essa palavra, dê glória a Deus. Deus, eu oro por essa pessoa que assistiu esse vídeo nesse momento, pedindo sobre ela a tua unção, a tua graça, a tua provisão. O Senhor tem todo o poder para trazer todo o suplemento para a vida da pessoa. Mas, acima de tudo, eu peço que ela seja despertada para a salvação que está no teu Filho Jesus, e se ela já é salva, que ela possa ser despertada para anunciar isso, para que outros sejam alcançados e vitoriosos para a glória do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.